No início, tudo era ao vivo. As tecnologias avançaram tanto que apenas 2 séculos atrás as pessoas nem poderiam imaginar ouvir suas vozes gravadas em um aparelho. Com o passar do tempo, depois da criação do rádio, da fita cassete, CD e música digital, estamos a apenas um toque na tela para ouvir músicas de qualquer época e gênero na hora que desejarmos. Mas vamos voltar um pouquinho. Em 1877, Thomas Edison criou o primeiro aparelho que registrava e produzia som, o fonógrafo. Depois, em 1800 e... Ok, não tanto. Essa parte você dá um Google. Avança um pouquinho mais. Aqui. Os discos fizeram um sucesso tão grande que permitiu o icônico Michael Jackson vender cerca de 66 milhões de cópias do álbum Thriller e liderar o primeiro lugar nas vendas de vinis até o momento. E mesmo com todo o avanço na forma de consumir música, existe um lugar extraordinário que pode fazer gerações voltarem no tempo. Não houve um planejamento, né? As coisas foram acontecendo assim de forma bem imprevisível, curioso até, e às vezes até uma conotação bizarra a respeito de tudo que aconteceu. Mas resumidamente, eu montei uma loja de roupas femininas aqui mesmo na Moca, né, no laboratório, e até para aproveitar uma sobrinha que estava desempregada, então aproveitei um lote que eu comprei da Avon de roupas femininas, um lote de 5 carretas de roupas num leilão. A loja ficou uma graça e nós fomos um fracasso, porque o ponto não era adequado. Eu fechava a loja, eu tinha alguma ideia que acabou ocorrendo na época, né? Como eu gostava de sebo, era rato de sebo, eu coloquei um anúncio, compro livros, né? Ou a gente trocava pelas roupas. Esse sistema de escambo acabou dando resultado. No primeiro mês entrou 20 mil livros, a coisa teve uma repercussão muito grande, e aí começaram a trazer também discos de vinil, antiguidades, objetos do colecionismo, e criou-se um frisson. Eu tive que arrumar uma outra loja na Rua da Moca, muito maior, para colocar esses itens. E eu, apesar de ser engenheiro de formação, né, eu trabalho com implosão, comecei a vivenciar esse mundo da cultura que foi me fascinando, principalmente o vinil. Ao final de pouco tempo, a gente já tinha um acervo aí de 1,5 milhão de LPs, 400 mil compactos, 200 mil livros, 5 mil quadros e milhares de objetos de coleção. Ali na Rua da Moca, a gente concentrou as compras e trocas com discos de vinil. Aqui o casarão ficou único e exclusivamente só para armazenar os vinis com mais qualidade. E lá na Rua da Moca nós fizemos o feirão 1 milhão de LPs. Um feirão que teve uma repercussão tremenda em São Paulo e no Brasil inteiro. A ideia era fazer um feirão anual. Acabamos fazendo 23 feirões anuais, um por semana. E essa repercussão toda nos estimulou a antecipar a inauguração do casarão em 2014. Aí nasceu a nossa ambição de fazer da Moca a capital do vinil em São Paulo, né? Então esse espaço, mais o espaço do feirão 1 milhão de LPs, acabou cumprindo essa meta, né? A gente foi gratificado aí por uma matéria da Veja, que colocou o casarão como um dos 30 pontos turísticos de São Paulo, igualando ao Museu da Imagem do Som, o Museu da Linguagem, o Teatro Municipal, o Museu do Futebol, o Mercadão, enfim. Muita pretensão nossa, mas a gente fica lisonjeado. O casarão eu conheci em 2016. Porque como eu atendi alguns clientes aqui na região e já comprava num outro espaço que eles têm aqui na Rua da Moca, assim que inaugurou, eu comecei a frequentar. Então, vez por outra, eu dou uma passadinha aqui, vejo o que tem de novidade, né? Porque sempre, assim, colecionador gosta de renovar o estoque, fazer troca, e aqui é um excelente lugar para você, às vezes até conhecer alguns estilos de música que muitos não conhecem, porque mesmo sendo discos seminovos, é muito vasto o repertório que tem aqui.
música clássica, rock, MPB. Então é um excelente espaço para conhecer, assim, e para negociar discos também. Eu recomendo. A figura dos sebos está concentrado no centro. Realmente a maior quantidade, os grandes sebos estão no centro. Agora o sebo é uma entidade fascinante, né, no imaginário das pessoas. Você tem acesso na internet aos livros e tudo mais, mas esse fascínio de ir no local, ficar garimpando, né, a figura do sebo, né, de poder pegar e tudo mais, isso é muito fascinante. É bacana essa tua pergunta, porque exatamente foi a ambição maior, foi justamente mudar esse eixo do vinil, né? As lojas de vinil estão mais concentradas no centro, temos boas e grandes lojas em Pinheiros, na Vila Madalena, e a Moca carecia de um espaço como esse. Num primeiro momento, eu vejo que a sociedade passou a valorizar os itens que fazem parte daquelas décadas de 50, 60, 70 e até 80. A qualidade dos produtos representados por essas décadas. Seja no vestuário, na moda, no mobiliário, enfim, decoração. Todos esses itens, eles se revestiram de uma qualidade muito superior àquilo que a gente tem hoje. E o vinil, ele é o item mais representativo desse movimento, vintage, retrô, que não tem nada de nostálgico e saudosista, porque a garotada está curtindo. E essa é a parte mais fascinante do vinil. Então você tem, num primeiro momento, qualidade musical, que é flagrante em comparação com qualquer outra mídia. A durabilidade, né? O vinil dura a vida inteira, o CD se deteriora. Se você não tiver incidência de raios ultravioletas, você consegue mantê-lo por toda a eternidade. A beleza das capas, beleza de capas incríveis, né? Estamos cercados delas aqui. Outros aspectos são muito importantes. O volume de informação que vem na contracapa. A maioria dos LPs traz na contracapa informação a respeito do artista, da época, né? As capas têm muito de iconografia também, representam toda uma época, né, das grandes cidades, da rotina das pessoas, né? Muitas vezes com cenas de cunho familiar, as pessoas reunidas em torno de uma vitrola com um disco na mão. E talvez o aspecto mais importante, né, do vinil que está trazendo esse movimento, essa garotada, é o fato de que as pessoas também estão um pouco cansadas de ouvir música de forma isolada. O mundo do vinil, acho que todo mundo se conhece, os locais aqui em São Paulo, e isso vem, eu até brinco, vem de berço, né? Vem dos meus pais, que gostavam, e aí passa para os filhos. Hoje minha filha é pequenininha, mas ouve vinil comigo. Então vai passando de geração mesmo, é um negócio bem bacana. Então, começou já muito cedo, eu tinha cerca de 6 anos de idade, e meu pai, ele discotecava na década de 70, já faz um tempo isso aí. E então eu sempre convivi com LPs compactos, né, vinis, fita cassete, já desde a infância, né, e de lá para cá já se passaram 42 anos. O rato de sebo, por definição, ele não vai atrás de um item, né? Quem vai atrás do item é aquele que precisa de um livro, era assim e hoje ainda é, né? Precisa de um livro e vai no sebo e vê se o encontra. O rato do sebo ele vai ao encontro do desconhecido, né? Do prazeroso, da raridade, do item que dá prazer, né? Aquele livro que ele jamais imaginava que existia, e ele se deparou com ele e às vezes até se emociona. Então o rato de sebo, por definição, ele é um arqueólogo, né? Ele é um garimpeiro, né? Ele vai atrás de coisas que não só do ponto de vista material, mas sobre vários aspectos, às vezes sentimental, histórico, resgate de memórias afetivas, às vezes até dedicatórias, né? Existem dedicatórias em livros que são comoventes, né? Verdadeiras obras de arte do ponto de vista poético e do ponto de vista da ortografia, a qualidade da caligrafia, né? Você vê as pessoas dedicando aos filhos, aos netos, um livro, e você, quando se depara com isso, você está diante de uma verdadeira obra de arte. Quem vem num espaço como esse, né? E a figura do sebo, nem na maioria das vezes, não está associada a vinil, a disco, né? Mas você pode transferir, né? Você pode transportar essa classificação. Mas, por exemplo, quem vem para um lugar como esse, a maioria vem atrás de rock, né? Mas a diversificação é tão grande, né? O espaço é tão eclético,
que aquele que tem essa generosidade de se debruçar sobre outros ambientes, né, fora do rock, vai encontrar coisas num preço super atraente e que vai chamar a atenção pela qualidade musical, ou por um estilo, uma beleza de uma capa. Então isso aí realmente abre a perspectiva da pessoa liberar sua mente para outros estilos musicais. Isso é um aspecto muito positivo também. É muito bacana ver um menino de 14, 15 anos, né, trazendo no brilho nos olhos a figura das bandas, mas falando de jazz, falando de beats, com muito conhecimento de causa, a história, né, o resgate da música dessas grandes bandas. Nós temos alguns aí que são até de carteirinha. O Falcão, por exemplo, ele está sempre aqui, virou um amigo da casa, né? Ele tem um programa lá no Ceará de YouTube que quando ele vai entrevistar algum artista, ele pergunta se tem os compactos desse artista, porque os compactos representam o início da carreira. Então ele acaba presenteando esses artistas com compacto e muitas vezes eles se emocionam na entrevista porque eles já não têm esse disco. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tenho verdadeira paixão pelo Casarão do Vinil. E conheci quase por acaso. Quer dizer, por acaso não, já estava escrito que eu ia conhecer aquele lugar. A gente estava procurando em São Paulo, mais precisamente na Moca, eu e minha mulher, que é também minha produtora e diretora e empresária, a gente estava procurando objetos de cena, alguma coisa que pudesse decorar o palco de um show que a gente ia fazer em São Paulo. E aí demos de cara na Rua da Moca com aquele ambiente, ainda era na Rua da Moca. Aí eu fiquei doido, né? Além de ter tudo aquilo que a gente estava querendo, tinha muito discos e mais discos de vinil, de cera, do escambau. Nunca vi tanto disso na minha vida. E ali foi como se tivesse entrado na imensa Disneylândia dos vinis. Eu que sempre fui doido por vinil, sempre tive ligação grande. Sou da época que a gente comprava vinil, andava com aquele vinil debaixo do braço. Aí foi afinidade instantânea, assim. Não só pelo ambiente, pelo material todo, mas pelo Jorge, pelo seu Lino, pai do Jorge, pelos funcionários, pelos cachorros. Virou, o Casarão do Vinil virou, assim, para mim, uma segunda casa em São Paulo, um ambiente que, se deixasse, eu ficaria lá um dia, 2 dias, uma semana, internado lá dentro, só pesquisando. Tanta é a minha afinidade pelo ambiente e pelo material que tem lá. E por todo mundo que compõe o Casarão do Vinil. Do ponto de vista do desafio que o vinil representava, foi muito prazeroso, né? Eu já vinha de uma relação com a mídia muito íntima, por causa da minha atividade profissional, né? Eu sou engenheiro de Minas e participei de praticamente todas as implosões no Brasil. Então eu já vinha com uma certa familiaridade em lidar com a imprensa. Nunca imaginei que ia conviver também com essa rotina por conta do vinil. Mas é que a figura do vinil, né, o personagem que vive nesse mundo do vinil, nas implosões, se tornou um personagem atraente para a mídia espontânea. A figura dos cachorros, principalmente os cachorros, né, os gatos vieram depois. Mas o logotipo da loja, Casarão do Vinil, é representado pelo Casarão, pelo gramofone e pelo Billy e a Meg. Né? O Billy e a Meg estão aqui desde o início, estavam, né? Infelizmente eles faleceram. E os outros deram continuidade a essa saga, né? A essa coisa que identifica o Casarão e a minha pessoa. Né? Os cães fazem parte da minha vida. Os gatos foram uma coisa acidental, o gato invadiu a loja da Moca, engravidou, então eles também foram ficando. Mas os cães estão muito presentes, eles têm toda a liberdade, né? Tem época que tem 5 cães aqui. Quando as pessoas entram aqui no Casarão, a gente pergunta se incomoda, né? Não incomoda, não. A gente pergunta para os cachorros se vocês incomodam, né? A gente pergunta se os clientes incomodam os cachorros, porque aqui é o espaço deles. Então a figura dos bichinhos aí, dos cães, né? E depois dos gatos também, se incorporaram à paisagem do Casarão, as pessoas estão comprando, o gato aqui do lado. E isso torna o Casarão um espaço mais agradável ainda, inclusive estimulando as pessoas a trazer o seu pet, né? Então essa interação, essa presença dos animais cria uma energia muito positiva. Olha, nós temos centenas de histórias. Aquilo que me traz mais satisfação é o fato de que, desde o início desse projeto, quando começou o Feirão 1 milhão de LPs, nós convivemos com mais de 100 situações em que a honestidade do cliente foi colocada à prova. Ou seja, não tinha maquininha, acabou a energia, o cara esqueceu a carteira, caiu o sistema, o cartão não passou. Tal. E todas essas vezes a postura da loja foi a de
Você paga da outra vez, depois você paga. Quando você voltar, você paga. Né? E é impressionante que em nenhum momento, em nenhuma dessas mais de 100 vezes, nós levamos um calote. E o mais impressionante, o mais gratificante ainda, é o fato de que a maioria desses protagonistas eram garotadas assim que nem vocês, na faixa de 14 aos 21 anos. Tivemos um exemplo de um garoto de Goiás, de 28 anos, ele comprou, gastou R$600 no feirão, ele queria pagar em dinheiro, ele falou, mas leva os discos, né, que é feirão, não vamos pegar de você aqui. E foi no banco, quando fechou, era um sábado, a loja já estava fechada, ele não voltou e me gozaram, você fica, né, dando sopa aí. Eu falei, um dia ia acontecer. Aí fomos embora, no domingo abrimos uma loja e os R$600 estavam por baixo da porta. Então essa é uma estatística de honestidade que não é o que está acontecendo lá fora, no nosso mundo real. Mostra que a garotada do vinil é a garotada do bem, né, tem muito a ver com o produto, tem muito a ver com a história dos pais, né, a formação que é dada para eles. Mas é uma informação que merece até também um estudo de comportamento, né? Nunca levamos um calote. Isso talvez seja o mais inusitado aí, vale a pena registrar esse fato, porque é um fato muito positivo, né? Mostra que é uma luz no fim do túnel. O casarão, na verdade, a gente está há 18 anos aqui, né? É um casarão emblemático, era de um médico de família, Dr. Martinez, né? Então todo mundo aqui tem uma história ligada ao casarão, né? Dessa época, né? Tinha todo esse simbolismo. E era na época era uma escola de computação, depois virou um buffet. E quando eu vi que a coisa estava tendo uma repercussão muito grande lá nas outras lojas, eu falei, eu preciso de um espaço que pudesse associar o vinil a um centro cultural. Então, inicialmente, a ambição era fazer disso aqui um centro cultural. Eu tenho uma ligação com a Moca muito grande, né? Sou daqui, todos esses anos e tal. E a ideia é realmente fazer da Moca a capital do vinil em São Paulo. Uma coisa interessante que quando eu cheguei lá, me senti assim identificado isso, porque quase todas as capas dos meus discos tinham a marca do suor que a gente andava com ele debaixo do braço. E alguns lá na casa do vinil ainda tinha essa marca. Que bom que vocês estão fazendo um trabalho e estão se sentindo em casa, né? À vontade. Não, a gente está não só em casa, no casarão. Foi bom, mandou bem no trocadilho.